Pastor Zé Ernesto, abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 8. Essa referência está na capa do seu informativo. O tema da nossa palavra, da nossa meditação, do nosso estudo é o ciclo da vida e a espera ativa. O ciclo da vida e a espera ativa. Eclesiastes 3, 1 ao 8 diz o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Deus, Tu não és apenas o Senhor da criação, não és apenas o Senhor das nossas vidas, mas pela Tua palavra nós sabemos que Tu és o dono de todo o tempo e o dono, ó Deus, da história. Por isso, nós, Deus, nos submetemos a Ti como autoridade maior, como esse Deus soberano, poderoso, mas ao mesmo tempo nos sujeitamos a Ti como nosso Pai, como aquela pessoa maravilhosa que nos cuida, nos ama e que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nós, Deus, somos pequenos, ó Deus, e não conhecedores de todas as coisas como o Senhor é. E por isso, Senhor, em humildade, declaramos a nossa dependência de Ti e pedimos o Teu auxílio nessa jornada das nossas vidas, para que saibamos, Deus, Te perceber em cada um desses momentos que a gente tem que enfrentar. Deus, momentos muito bons, mas momentos difíceis, conforme a gente leu aqui em Eclesiastes. Obrigado, Deus, por Tua palavra, por essa noite, por esse momento. Alimenta-nos, edifica-nos e desafia-nos em nome de Jesus. Controle, Deus, as nossas mentes, o nosso coração. Controle, Deus, o nosso pensamento. Nós queremos levá-lo cativo, sujeito a Ti. Não deixe que nada nos roube daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio, nos abençoando com a Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Salomão, o autor dessa passagem, faz um registro interessante nesse texto, que é comum a mim e a você, aliás, a todos os seres humanos. Ele fala de uma dualidade, de uma duplicidade que acontece na vida da gente no decorrer da nossa caminhada, da nossa jornada, do nosso tempo. E ele diz que isso é um fato, e você sabe bem que isso é verdade. Você muitas vezes vive essas fases, esses momentos, e essa dinâmica da vida, que a gente não tem total controle sobre ela acontece do início ao fim. Não é apenas um momento e uma coisa que você experimenta e nunca mais volta a experimentar. E eu estava meditando na sexta-feira, e eu estava até com a minha filha mais nova, a Mariana, e falei: filho, eu estava pensando aqui o que eu podia compartilhar, e me veio algo sobre as fases que a gente passa na vida. Falei meio assim com ela mesmo. Aí ela ficou: pai, o que é? Eu fiquei pensando, como é que é a vida da gente, e eu pensei que essa vida que eu e você temos passa por 10 estágios, 10 ciclos ou fases. E dentro dessas fases a gente experimenta isso que Salomão falou. Aí eu pensei, o sonho de Deus
é a primeira delas. A fecundação, a segunda. A gestação, a terceira fase. O nascimento, quarto momento na nossa história. O nosso crescimento, o quinto momento. A maturidade, a multiplicação, o envelhecimento, a morte e a ressurreição. Aí eu pensei um pouco mais e falei assim, mas será que, Deus, isso acontece com todo mundo? Lógico que não. Nem todos conseguem cumprir essa etapa. Aí eu fiquei pensando, o que Deus, nisso que eu estou meditando, é comum a todos? E aí eu encontrei, dentre esses 10 momentos da vida, ou ciclos, ou fases, apenas 4 momentos que acontecem de fato na vida de todas as pessoas. O primeiro deles é o sonho de Deus, o segundo dele é a fecundação, o terceiro é a morte e o quarto é a ressurreição. Porque quando Deus sonha com alguém, essa pessoa passa a existir na história, a partir do momento do encontro de um homem e de uma mulher, de uma fecundação, então ali existe a vida. Mas nem sempre as pessoas nascem. Então vamos admitir que algumas nascem e morram, ou até não cheguem a nascer. Mas então ela experimenta a morte, e quem nasceu e morreu, um dia vai ressuscitar. Então eu não estou seguro de que eu vou cumprir todas essas etapas na minha vida, nem você sabe se vai chegar até o envelhecimento. E por que é importante a gente falar dos ciclos, do tempo, da atualidade, dessa dinâmica, desses momentos que a gente poderia dizer assim, que a gente tem que esperar Deus agir, mas esperar de forma ativa. Por que é importante? A resposta está na parte A do versículo 1, quando Salomão diz assim, é importante a gente meditar nisso e pensar nisso, porque tudo neste mundo tem o seu tempo e cada coisa tem a sua ocasião. Por isso, a gente não pode desprezar nenhum aspecto, nem nenhuma circunstância da nossa vida, e nem desprezar que Deus está nos observando, nos cuidando, nos amando e nos querendo ensinar. Porque se a gente não respeitar esse fato, dessa dualidade, dessa coisa extremada da alegria e da tristeza, de plantar, de colher, de abraçar e de se afastar, se a gente não respeitar essas dinâmicas que sobrevêm à vida da gente, na verdade a gente atropela a vida, a gente atrapalha a obra de Deus e o plano de Deus. Por isso, eu queria que você não fizesse uma leitura da sua própria vida, nem na vida de ninguém, como uma leitura estática, como se você olhasse para uma pessoa que hoje está deprimida e você falasse assim, ele é um deprimido. Não, ele está deprimido. Olha, esse é um cara alegre. Não, ele está alegre. Nossa, essa é uma pessoa tão assim, né, que gosta de pegar, de contato. Mas pode ser que existam momentos que ela não queira tocar nem abraçar ninguém. Então nós não podemos rotular ninguém, taxar ninguém, nem a nós mesmos, do que de fato nós somos. Eu sou assim, pronto. Nós não somos assim, nós estamos assim e estamos em um processo contínuo de mudança. Não rotule, porque quando a gente rotula, ou a gente faz a leitura de que aquela pessoa, ou nós somos derrotados, ou nós somos bons vencedores e nós estamos reinando. Porque quando a gente lê esse texto de Eclesiastes, que é um texto bastante assim, de uma pessoa extremamente existencialista, focada na vida, lendo a vida até por um contexto ou uma ótica de quem estava um pouco frustrado, mas é fato que a gente vive essas dinâmicas. Eu não consigo imaginar uma pessoa 100% sorrindo, 100% juntando, 100% só economizando da sua vida. Nós estamos sendo transformados. E quando essas coisas acontecem com a gente tem que entender que Deus está no controle e que nós precisamos apenas dar respostas a Deus e não ficar de braço cruzado. Então, durante a jornada, Deus espera que a gente desenvolva essa atitude que eu chamei de espera ativa. Deus espera que a gente aguarde na ação dele, mas contribua, se coloque na condição de que essa ação vai acontecer. Dê o nosso passo, como o pastor Cleverson falou aqui, que a gente haja com fé, porque Deus faz tudo, mas Ele espera de fato que a gente
creia naquilo que Ele quer fazer. Porque se Deus faz tudo e a gente não faz nada, Ele estaria nos manipulando. E Deus não é manipulador. Deus tem planos, promessas, desafios, objetivos para a vida da gente, para a área pessoal, para a área familiar, para a área profissional, para a nossa célula, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, mas Ele não faz nada sozinho. Ele faz através daqueles que se sujeitam e se submetem a Ele. E eu queria então pensar com vocês sobre essas fases, antes de falar um pouquinho sobre a espera ativa, e dizer o seguinte, que tudo começa com Deus. Porque quando eu comecei a pensar naqueles ciclos ou estágios, depois que eu li esse texto de Eclesiastes, que eu falei daqueles 10, eu fiquei pensando, mas Deus, onde é que está isso nas Escrituras? E aí eu comecei a pensar, e buscar na palavra. E aí os textos foram evidentemente sendo encontrados. Tudo começa com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, não abra. Diz lá, no começo Deus criou os céus e a terra. Esse é um fato bem conhecido de todo mundo. Mas Efésios capítulo 1 também, versículo 4, diz que antes da fundação do mundo, ou seja, antes dos céus e da terra serem criados, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Jesus. Então, eu e você tivemos o nosso início no coração de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, você veio a esse mundo porque Deus sonhou com você. Fala para ela. Sabe, irmãos, em Jeremias, também não precisa ler esses textos, essas coisas, a gente vai deixar postado na página da comunidade, www.sem-foz.org.br. Entre lá, se você nunca entrou, que você vai ver lá as fotos de batismo, as palavras que os pastores têm dado. Mas Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5 diz também uma coisa interessante, que Ele, o nosso Deus, nos conheceu antes mesmo de a gente existir. Gente, eu conversando com a minha filha, eu falei aquilo e depois eu falei, eu preciso pensar mais, meditar mais e fundamentar melhor isso que eu pensei, que Deus colocou no meu coração. E aí essa ideia de que tudo começa no sonho de Deus é fato. E eu fico pensando que coisa maravilhosa. Antes dos meus pais se conhecerem, Deus me conhecia. Isso me traz paz, me traz segurança de que a fecundação que houve por causa do encontro dos meus pais fazia parte de um plano. E assim como Adão conheceu a Eva e gerou Caim, Abel e tantos outros filhos, Carneiro conheceu Penha e gerou Zé Ernesto, Carlos e Ana, e por aí vai. Você tem a história da sua família. E quando houve a fecundação, iniciou a nossa história terrena, mas não a nossa história. A nossa história iniciou no coração do Pai. Eu fiquei pensando, Deus, que coisa maravilhosa, né? Aquele teu sonho um dia se tornou real. Não que não era real, mas tornou real na história dos homens. E aí então eu fui concebido, você foi concebido, veio a gestação, e aí a Bíblia diz que nesse processo de que quando a vida se iniciou ali, né? O espermatozoide e o óvulo se encontraram, gerou ali aquela bolinha de vida, se inicia o processo da gestação, para alguns duram 9 meses, 8, 7, 4, 5, não sei. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia é a verdade, isso é o que importa. Se 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, isso é um detalhe, mas a Bíblia diz que nós fomos feitos de forma admirável e maravilhosa. Isso está no Salmo 139. Então não importa se eu nasci sem os 2 braços e as 2 pernas, cego de um olho, se eu nasci com uma deficiência, se eu nasci com algum problema cerebral, não importa, porque esse padrão, esse paradigma de estética, isso é do mundo e é mundano. O que importa é que o meu Criador, que sonhou comigo, que me botou dentro da história, cuidou de mim e me fez de forma maravilhosa, de forma admirável. E a gente precisa descobrir isso. E Ele nos formou no ventre da nossa mãe, se envolveu conosco. Ele não permitiu que a nossa história e a nossa vinda a esse planeta fosse um acidente, fosse um erro, fosse um equívoco. Mas a Bíblia diz que eu e você somos obra-prima da criação, que nós somos a poesia de Deus, arte da divindade. E eu estou lendo um livro de um cara que eu não sei repetir o nome dele, é
Nudzik, sei lá como é que é o nome do cara. Você já viu aquela história daquele cara que não tem 2 braços e 2 pernas? Tem vários vídeos dele no YouTube. Eu estou lendo um livro dele, da biografia dele. Leia, ele é cristão. Veja como Deus tratou e curou a vida daquele rapaz que se questionava: Deus, será que um dia alguém vai casar comigo? Será que um dia eu vou poder... Como é que alguém vai se interessar por mim? Uma mulher, eu não posso abraçar ela. Ele tem um problema, acho que é fecomelia, né? Não sei o nome agora. É uma coisa mais ou menos assim. Nasce sem o braço, sem nenhum dos membros. Membros inferiores e os superiores. Mas eu estou lendo o livro e é lindo ver quando ele descobre o plano de Deus para a vida dele, quando ele entende, quando ele se rende, e que ele descobre que Deus fez ele de uma forma maravilhosa, admirável, e hoje o mundo inteiro, de alguma forma, está vendo as palestras dele. Aí nós saímos da gestação e vem aquele momento esperado que é o nascimento, e Deus marca exatamente o dia do seu nascimento e onde você nasceria. A Bíblia diz em Salmo 71 que Ele até protege você no momento do teu nascimento. E quando você nasce, seu pai, a sua mãe, as pessoas que te amam ficam felizes, alegres. Deus se alegra porque aquele sonho está se materializando para a história. E Ele está vendo que Ele vai poder nos usar, se relacionar com a gente, ter feedback da nossa vida. E aí então começa acontecer aquilo que Lucas no capítulo 2, 52 registra, que é a fase do crescimento, porque aí a gente começa a crescer fisicamente, aquele bebezinho lindo, né? A gente começa a crescer intelectualmente, emocionalmente, e vamos crescendo em todas as áreas da nossa vida, e esse crescimento acontece diante de Deus, diz a palavra, e diante dos homens. Aí chega a maturidade, a gente cresce, e chega uma hora que a gente vai se tornando maduro. E aquela fase em que a gente pode, como a gente diz na linguagem bíblica, filhinhos, jovens e pais. Quem são os pais? São aqueles que têm condição de cuidar e de gerar. E quando a gente chega na maturidade, a gente também tem essa condição de cuidar ou de gerar vidas. E nessa fase acontece um fenômeno interessante. O homem e a mulher se apaixonam, se desejam, se atraem, querem se encontrar. Buscam significado não mais individualmente, mas com o outro, no outro. E nessa fase então surgem os namoros, os noivados, os casamentos e por aí vai. Já saímos, hein? Do sonho de Deus, já estamos adultos já. E aí quando a gente encontra essa pessoa que a gente ama, chega um momento que a relação não basta a 2. Ela precisa ter algo mais. E esse algo mais se chama aquele sentimento, aquele desejo de se perpetuar. Eu quero que o nosso amor gere alguma coisa que seja fruto não minha somente, não sua, mas desse relacionamento. E aí nós estamos a um passo daquilo que a gente diz que é a multiplicação. Aí eu me encontrei com a Lilian, falei, chegou uma hora, a gente quer ter um filho. E nesse ciclo, ou nessa fase, a gente passa a experimentar um aspecto bem peculiar de Deus, que é a paternidade. É como se a gente pudesse chegar e dizer assim: vamos fazer um filho à nossa imagem e semelhança? Vamos. E aí a gente faz. E aí quando ele nasce, o que a gente diz? Essa é minha filha, esse é o meu filho, que traz muita alegria e prazer ao meu coração. Não é mais ou menos assim? Usando a Bíblia? E aí a gente então fica com esse filho por mais 18, 20 anos e vai para entrar na fase 18, 20, 25, 30 anos talvez, e a gente vai, sabe para onde? Para a fase do envelhecimento. E aí eu não quero que você abra, mas eu vou ler, porque aí eu vi claramente, lendo o livro de Eclesiastes, que essa fase é muito real. Chega o tempo em que a gente acha que a luz do sol, da lua e das estrelas perde o brilho, e as nuvens de chuva nunca vão embora. Parece que o dia fica tudo nebuloso. Então os braços que sempre nos defenderam começam a tremer. As pernas que eram fortes ficam fracas. Os dentes começam a balançar, a cair, e sobram tão poucos que você não consegue mastigar a sua comida. Ainda bem que existe a implantodontia hoje, né? A medicina aí, né, odontológica avançou. A sua vista fica tão fraca que você não pode mais ver as coisas claramente. Você fica surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não consegue ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então, você terá medo de lugares altos
e até caminhar será perigoso. Por isso que a gente na velhice anda com alguém do lado, né? Os seus cabelos ficam brancos, o meu está começando a ficar grisalho, estou longe ainda. E você perderá o gosto pelas coisas, até o paladar muda, quando a pessoa chega a uma determinada fase da vida. E nós estamos caminhando para o nosso último descanso, diz o texto. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Depois desse ciclo, vem a morte. Aí o texto continua, a vida vai se acabar, como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. E aí, não termina. Que bom, né? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, que bom que não termina na morte. Que triste seria, né? Deus sonhar com a gente e tudo terminar a gente morto. Mas a Bíblia continua, aí diz que esse momento que parece o fim, na verdade é o novo início da nossa vida, porque aí nós vamos experimentar o que a Bíblia chama de ressurreição, que é a última e a permanente fase da nossa vida. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Vamos viver eternamente com o Senhor, vamos ter comunhão plena com o Senhor, vamos ver o Senhor face a face, vamos ser como Ele é. A coisa vai ser tão boa que a gente não tem nem palavras para expressar. Eu queria que você se exercitasse nisso, sabe? O final de tudo é a glória eterna, é Deus, a igreja, o seu povo reunido, vivendo eternamente com Ele. Como vai ser, eu não sei quais são os detalhes, mas eu sei que vai ser bom demais. Se aqui já é bom, quantos querem ir para o céu? Sério, eu quero. Quantos querem ir agora? Nossa, tá vendo? Cara, olha só um cara levantou a mão e eu duvido se ele foi realmente sincero. Mas é fácil de entender. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir agora. Meu irmão, minha irmã, se é bom agora, se você não quer ir para o céu agora porque você acha isso aqui bom, imagina o céu. Por isso a gente diz, quando um dos pastores morrer, se estiverem olhando aqui a gente, não começa a querer, vamos orar para ressuscitar, deixa a gente em paz. Não me traz de volta não. Precisa fazer esse exercício de fé não. Deixa eu lá. E aí as escrituras dizem, o apóstolo Paulo, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, nem jamais alguém pensou que podia acontecer, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. A plenitude de Cristo, a plenitude em Cristo. Assim, irmãos, é a vida para a maioria das pessoas. E diante disso, desse ciclo, eu quero entrar nessa questão da esperativa e te perguntar antes, que fase da vida, da jornada você está vivendo? O que você está experimentando? Você está sendo abraçado ou estão se afastando de você? Você está plantando ou você está colhendo? Você está amando ou você está odiando? Ah não, irmão, eu não odeio, odeia. Lógico que você odeia. O que você está experimentando? Está matando? Está curando? Está triste? Está alegre? Está em guerra ou está em paz? E quando eu pergunto essas coisas, eu penso em você, penso na sua família, na minha, na nossa célula, na nossa comunidade, na nossa cidade. Como está? Como estão as coisas? Guerra, paz? Deixa eu dizer algo para você. Sem fé, o pastor Clebson falou sobre Hebreus, é impossível se relacionar com Deus. Sem esperança, a vida não vale a pena, porque a gente perde a motivação. E sem amor, você e eu perdemos a essência de Deus. Por isso que Paulo diz que quando a gente está na caminhada de servir a Deus e ao próximo, às pessoas, usando os dons, se movendo na visão de Deus para a vida da gente, a gente precisa dessas três coisas, da fé, da esperança e do amor, porque tudo isso é importante para quem está vivendo. Fé para se relacionar com Deus, esperança para ter gás, motivação, entusiasmo, correr sabendo que vai alcançar, e amor, porque o amor é a razão de tudo, é a essência de Deus. Porque a fé e a esperança sem o amor não vale a pena. É Paulo que diz isso.
E aí a pergunta para a gente entrar nesse ponto que eu quero correr, o que nós estamos esperando então, diante desses 10 ciclos da vida da gente, que vão passar e vão repassar, e dessa dualidade, desses sentimentos, dessas atitudes, dessa dinâmica oposta, o que a gente está esperando de Deus? Porque Deus espera da gente. Deus não fica sentado num trono lá, cansado, vendo como é que vai ser. Deus está ativo, Deus é o protagonista, Deus é o principal personagem da história. Nós somos os que estamos caminhando junto, somos os coadjuvantes. Então Deus espera, e o que eu estou esperando? O que você está esperando? Primeira coisa, está aí no seu boletim só a frase: espere que Deus lhe surpreenda com o poder dele. Espere que Deus lhe surpreenda. Israel, muitas vezes, como nação, ficou cativa, subjugada, foi arrasada, destruída. Mas o Salmo 126, no versículo 1, diz que naquele momento, naquela fase da história, eles falaram assim: Deus restaurou, Deus mudou a nossa história, a nossa sorte, e nós ficamos como quem sonha, porque Deus agiu. Porque eles esperavam que Deus fizesse alguma coisa por eles, porque eles tinham promessas de Deus, que a história ia continuar, que eles não iam viver eternamente subjugados no cativeiro. Eles não sabiam o tamanho da dimensão desse livramento, dessa restauração, mas eles foram libertos. E é importante a gente lembrar que Deus continua igual, tendo poder sobre as nações, sobre a economia, sobre os reinos, sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre tudo e sobre todos. Até os demônios, diz a palavra, estão debaixo do domínio do Senhor. Deus ainda abre os portais eternos, as janelas dos céus, para derramar sobre as nações, sobre a sua igreja, o seu povo, aquilo que lhe dá prazer e aquilo que é necessário. Nós estamos, irmãos, hoje aqui, porque Deus tem derramado sobre as nossas vidas a graça dele. Nós não estamos aqui porque somos fortes, inteligentes, bonitos e nos mantemos. Quantos livramentos Deus deu a você e você nem percebeu? Quantos você se deu conta? Quantos livramentos em cruzamento no trânsito, viajando de carro, de avião, de trem, a cavalo? Quantos livramentos de doenças, de enfermidade, de erros? Por que nós estamos aqui? Por causa da graça de Deus. Porque Deus se mantém fiel. E sabe, se queremos experimentar o poder de Deus na vida da gente, e o poder de Deus não significa somente cura e milagres, mas poder para se manter vivendo, crendo, tendo fé, amando. Para isso precisa do poder de Deus. Se nós queremos viver assim, nós temos que estar ligados à torre de comando do céu, a Deus, diretamente a Deus, ligados na videira, em Jesus, na igreja, porque é aí onde a gente é nutrido. Se a gente ficar ligado, a nossa vida vai mudar, a nossa família vai mudar, a nossa célula vai mudar, a nossa comunidade vai mudar. Onde nós estivermos vai sofrer influência, se nós estivermos conectados com Deus. Por isso, vamos orar, vamos clamar, vamos interceder, vamos chorar junto, vamos falar: Deus, nós não aceitamos isso, muda isso, é a tua palavra, nós te pedimos, tem misericórdia, age, Senhor. Chore, clame, não se renda. Se existe uma promessa na palavra, mesmo que ela não se cumpra, você só vai saber se ela vai se cumprir ou não se você dobrar o teu joelho e ir lá e batalhar junto com teus irmãos. Ah, minha célula não está crescendo. Vai crescer. Não tem líder, vai ter. Eu não consigo evangelizar, você vai aprender. Eu não consigo abrir meus lábios. O anjo de Deus vai abrir tua boca. Você vai mudar. Se você tiver fé, se você tiver esperança, se você tiver amor, as coisas serão diferentes. Eu garanto, porque não sou eu que garante, na verdade, é Deus através da sua palavra. E eu posso garantir, a partir da minha experiência, que as coisas podem mudar. O que você está esperando? Entre na presença de Deus, deixe Deus surpreender você. Outra coisa, espere, não somente que Deus te surpreenda com o poder dele, que é a sua própria energia, o seu vigor, é a sua presença te sustentando, te animando. Tem horas que você vem derrubado, Deus te levanta, mas não espere somente isso, espere coisas novas vindo de Deus para a sua vida. A palavra diz em Apocalipse 21:5, João escreveu esse livro e disse assim:
Jesus dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus está dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Deus tem uma especialização, um pós-doutorado. Ele tem todos os títulos. Deus é especialista em criar coisas inesperadas e coisas diferentes. Não há ninguém que vence a Deus nessa capacidade de criatividade, de gerar fatos novos. Às vezes aquilo que parece ser o final na sua vida e na minha vida, para Deus pode ser apenas o lugar onde Ele está iniciando uma nova etapa, um novo momento, uma nova história e até um milagre na sua vida e na minha. Vocês lembram da história de Elias? Foi falado aqui esses dias. Elias estava na caverna, dizendo o que para Deus? Acabou. Fiz tudo que podia fazer, deu, agora estou esgotado. Deus, me leva, tira minha vida, estou deprimido, me leva, eu quero ir embora desse mundo, não tem mais nada. Elias chegou no fim, no toco, já não tinha nada que dar mais. Só que ele não sabia que Deus lá no céu estava falando assim: Elias, você está querendo parar? Tem muita coisa na frente aí que você vai viver ainda. Bora, cara, sai da caverna, meu. Sai da caverna. Você perdeu a esperança, mas eu sou o Deus da esperança. Você perdeu o foco, mas eu não tiro os meus olhos de você, Elias. Eu sei que você está dentro da caverna. E eu quero que você saia, porque eu tenho todo um povo aí que você ainda vai conhecer, que está trabalhando pelo meu reino. Sabe, a gente não pode acreditar na mentira do diabo de que terminou. Sabe quando termina? Sabe quando termina a nossa história? Na terra, quando a gente morre. Mas pensando em eternidade, nunca. Nós nascemos na eternidade, no coração de Deus, porque Deus é eterno. E quando a gente morrer e ressuscitar, a nossa história vai continuar. A história da eternidade. Mas enquanto a gente foi colocado nessa terra, nesse planeta, para fazer alguma coisa, para ter relacionamento com Deus e com as pessoas, a gente não pode acreditar na conversa fiada do capeta. Não acredite. Deus não é indiferente a você. Deus não te abandonou. Deus não gosta de te ver sofrendo, chorando, como às vezes você está, como eu já estive chorando. Você pensa que Deus não te dá importância? Deus te dá muita importância sim. Apesar de qualquer coisa que você possa estar vivendo, apesar da percepção que você tenha da sua vida, do casamento, da célula, da família, do trabalho, da empresa, da economia, Deus tem a resposta. Os homens manipulam, especulam, torcem, se corrompem, fazem e acontecem, mas quem tem o controle é Deus. Se Deus quiser, Ele destrói uma nação como Ele já fez muitas. E se Deus quiser, Ele mantém uma nação, ainda que o mundo inteiro queira destruir. Deus faz coisas novas. Renove sua expectativa diante de Deus. Continue lutando. Dê até a última gota do seu sangue. Semeie, porque quem semeia volta com júbilo, diz a palavra. Quem trabalha tem a sua recompensa. Viva com seus olhos cheios de fé e esperança nas coisas novas que Deus vai fazer. Amém? Eis que faço nova todas as coisas. Você sabe onde é que as coisas precisam começar sendo nova? Aqui dentro. Se meu coração está envelhecido, eu vou ver tudo à luz desse envelhecimento. Mas se o meu coração se renova, tudo vai se renovar. A maneira como você vê as coisas e as pessoas influenciam muito na maneira como você crê, como você se relaciona, como você vive. Então peça a Deus, renova os meus olhos, a minha fé, a minha esperança. Ele vai fazer isso. Espere outra coisa de Deus. Espere que Deus no final vai te dar uma vitória completa. Romanos capítulo 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em todas as situações, no versículo 37, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Quem falou isso foi um cara que sabia o que era sofrer, sabia o que era o poder de Deus, sabia o que era esperar coisas novas, inéditas de Deus, moveres de Deus da onde ele nem imaginava. Era um cara que sabia exatamente que Deus
no momento certo, porque todas as coisas têm o seu tempo e todas as coisas têm a sua ocasião, ele sabia que Deus iria entrar providenciando a palavra, a resposta, o milagre, mudando as circunstâncias. O nome desse cara era Paulo, você sabe disso. Ele enfrentou quantas coisas, irmãos? Muito mais do que eu e você, prisões, picada de cobra, o cara foi assaltado, problemas entre irmãos, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Mas Paulo tinha uma certeza no coração dele: Deus está comigo, o Senhor apareceu para mim. Ele disse que Ele estaria comigo até o final dos tempos. Ele se apresentou para mim quando eu estava indo destruir pessoas da sua igreja. Eu sei que Deus é comigo, eu sei que o poder dEle está me revestindo. Por isso que Paulo não tinha medo de nada, de ninguém. E ele sabia que quando ele estava na direção de Deus, as coisas iam acontecer, porque era Deus mesmo que se encarregava daquilo. Quando nós não estamos na direção de Deus, irmãos, quando nós estamos fazendo o que a gente quer fazer, escuta bem o que eu vou dizer para você. Você pode orar, jejuar, fazer o que você quiser, Deus não vai abençoar. Porque Deus tem compromisso com Ele, com Sua palavra, com seus planos, com os sonhos que Ele tem para nós. Então a gente também precisa entender que as tribulações e as adversidades, por mais dolorosas que elas sejam, elas são oportunidades que o Senhor dá para a gente, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente se pareça com seu Filho. Assim como Deus foi com Paulo, como Jesus foi com Paulo, Ele é comigo e é com você. Ele não amava mais a Paulo do que amava e do que ama a mim e a você. O amor de Deus é o mesmo, Deus não muda. Então não temos que ter medo. Vamos ter medo? Vamos. Mas não temos que permanecer no medo. Precisamos ir para aquele outro extremo. Ora você está com medo, mas ora você está cheio da ousadia, da intrepidez, da coragem. Então, aprenda a viver na dependência de Deus. Às vezes Deus mesmo pode levar a mim e a você para uma situação de tristeza. Tem tristezas que são produzidas por Deus, porque elas geram arrependimento, elas geram crescimento. Assim como tem momentos de alegria que são produzidos por Deus. E o inverso é verdadeiro. Tem tristezas que são consequências de más escolhas, assim como tem momentos de alegrias que são coisas meramente carnais. Deus está no controle, por isso em Cristo a nossa vitória é completa e está garantida. Qualquer luta que a gente tenha que travar aqui, nessa vida terrena, não se compara com a glória da vida eterna que a gente vai ter junto com Cristo. Amém? E terminando por fim, espere em Deus ativamente. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Espere em Deus ativamente. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus convocou um exército. Jesus convocou os seus discípulos para trabalhar. O estágio de estar com Jesus não era um estar contemplativo. Ele me chamou. Então ele se assenta e eu também, e eu fico olhando para ele, meu mestre, meu Senhor. Não, Jesus chamou, mas já chamou na caminhada, viu o cara no lago. Ei, vem comigo, Marcelo, para de enrolar aí. Não, pode ficar aí, estou brincando. vem comigo aí, Carlos, vem comigo, Borges. E foi chamando, e foi andando, e foi convocando, e foi ensinando, falando, curando, agindo. Ou seja, Jesus convocou a gente para um relacionamento dinâmico. Jesus chamou a gente para viver com Ele, servir Ele, se apaixonar por Ele e pelas pessoas. Jesus não chamou a gente para ficar sentado no banco, com os braços cruzados. Jesus não nos chamou para ser plateia. Jesus nos chamou para fazer parte da história. Amém? Então não cruze os seus braços e fique esperando que o poder de Deus caia para que você se mova. Não, se mova, se ajunte com aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu falar uma coisa, tem gente que malha a vida inteira tentando fazer acontecer uma coisa que Deus não quer. E a pessoa sabe que Deus não quer. Quando ela devia se render e se unir a Deus naquilo que Ele já falou. Essa é a minha vontade, faz isso. Que se você fizer isso, você vai passar por cima das muralhas. Você vai andar sobre as águas. Você vai ter provisão. Então, queridos, até para morrer Jesus estava de braço aberto. Como quem diz assim, estou morrendo, estou me entregando, estou me aniquilando aqui temporariamente,
mas eu amo esse mundo, meu braço aqui está aberto. Então, Jesus espera que nós, igreja, tenhamos essa expectativa em relação a Ele, não de ficar, será que vai acontecer? Não, nós sabemos o que Deus está fazendo, nós sabemos o que o nosso Pai quer. Nós não estamos querendo fazer nada que o nosso Pai não está nos mostrando, mas nós queremos fazer o que Ele quer, e o que Ele quer foi dito aqui e cantado aqui nessa noite, é construir o lugar da sua morada, é construir um ambiente onde Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam reproduzir o estilo de vida deles entre nós, e isso comece a fazer diferença onde a gente está. Então é isso que a gente tem que fazer. Não fique calado. Se você ficar calado quando Deus quer usar você para falar, você vai ser considerado culpado, porque você vai responder por aquilo que você disse e por aquilo que você não disse, quando deveria ter dito. Existe uma multidão de pessoas, como foi pregado aqui pelo pastor Cleverson no texto lá de João, falando sobre a multiplicação dos peixes e dos pães, uma multidão de gente faminta. Existe uma multidão de gente perdida no sentido de que não sabe o rumo, não sabe se bater as botas para onde vai, não sabe realmente o que fazer, não sabe muitas coisas. Essas pessoas estão aí vivendo, às vezes debaixo de uma condenação que o sistema impõe, que elas já impuseram sobre elas próprias. Elas estão aflitas, indecisas, vivendo no vale da decisão sem saber para onde vão. Vamos abrir nossa boca, vamos abrir nossos braços, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir o nosso bolso, vamos trabalhar, porque quem planta, colhe. Jogue as sementes, porque uma hora essas sementes vão dar fruto. Hoje você joga semente e diz assim, a pessoa não está nem aí. Hoje ela não está nem aí. Pode ser que ela esteja vivendo aquele momento da dinâmica da vida em que ela está incrédula, mas quando ela tiver uma experiência com esse Deus vivo, eu duvido que ela vai querer ser a mesma pessoa, porque essa é a sua história. Você está aqui porque você crê ou não. Muitos vão saber quem é Jesus e vão recebê-lo como Senhor e Salvador quando a gente sair da espera passiva para a espera ativa diante de Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: pare de ficar assentado. Lógico que aqui é um momento para você estar sentado, mas estou falando no sentido espiritual, estou falando no sentido da sua vida. Para de assistir a vida passar. Você tem um objetivo na vida, vá em busca dele. Já falamos quantas vezes aqui que tem gente que sonha, eu quero ser o melhor, vou falar uma coisa aí, o melhor pescador do mundo, e vai fazer curso, não sei o que, vira o melhor pescador do mundo. Beleza, essa é uma história bacana, legal, vai ser famoso. Tá, e daí? O objetivo maior não é esse. Eu quero me parecer com Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero ser como Jesus, eu quero que Jesus viva a vida dele em mim. Esse é o maior objetivo, porque a sua vida começou em Deus e tem que terminar em Deus. Entendeu? Se você ficar preso na história desse planeta, desse mundo, a sua vida vai durar 70, 80, 90 anos, nem sei, 20, 22 para alguns, não sei. Então, o tempo na Terra é muito curto, então vamos viver para Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Por favor, espere que o poder de Deus te surpreenda. Por favor, espere que coisas novas vão acontecer na sua vida. Espere e se coloque para ser um atuante, uma pessoa coadjuvante que vai fazer história com Jesus. Não se cale, não se coloque debaixo da mesa, não saia dos ambientes sociais onde Deus tem te colocado, porque Deus chamou você para ser sal, e sal só tem sentido se estiver lá dentro da panela que é o mundo. Luz só tem sentido se ela estiver no alto. Se você estiver debaixo da mesa, você não ilumina nada. E a sua boca só tem sentido se você abrir ela e deixar que Deus a encha. Se é isso que você quer, se é isso que vai fazer diferença, eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar junto. Você desse um passo de... Nós estamos falando em esperar ativamente. Então acho que é só uma questão simbólica, mas você vir aqui à frente tem que vir com o coração, porque se o seu coração não está disposto a falar, não, Deus, eu quero o teu poder, eu quero novas coisas, eu quero ser surpreendido, se você não está disposto, isso não vai acontecer, porque Deus não manipula o ser humano. Deus faz coisas poderosas quando Ele encontra um coração
responsivo. E saiba por fim que Deus vai te dar uma vitória que é completa. Fale com Ele. Diga para Ele: me surpreenda, Deus.